paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos chegando com mais uma vez palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado acerca da palavra. Eu quero que você que está comigo já esteja compartilhando também para que mais pessoas venham ao pleno conhecimento de toda a palavra, de toda a verdade. Quero que você, meu amado, quero que você, minha querida, esteja fazendo isso, né? A paz do Senhor Jesus, diaconisa Elisângela, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Você que está acompanhando, pastor Ailton, a paz, Deus abençoe, Deus esteja iluminando. Irmã Maria Cleudes, olha que maravilha, a senhora conosco mais uma vez. Irmã Vicentina, que Deus abençoe poderosamente. E hoje nós vamos aprender mais, né? Mais acerca da palavra, mais acerca dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz, irmão Saulo, como você está, meu querido? A paz também, Bruno Lomba. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês de uma forma poderosa e gloriosa. Nós hoje vamos aprender acerca do chamado, né? Daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando nós passamos a vivenciar, quando nós passamos a buscar a Deus, quando o nosso encontro com o Senhor de fato, ele é estabelecido, quando nós passamos a conhecer, né, o Pai Celestial de uma forma profunda, de uma maneira gloriosa, nós vemos o quanto Deus, ele quer, ele deseja, né, nos usar de uma forma poderosa, de uma maneira gloriosa. Hoje eu quero até fazer algumas leituras do texto bíblico para que possamos estar aprendendo acerca da palavra de Deus e aí nós tomarmos toda a posse, né? Tudo aquilo que o Senhor de fato deseja está nos ensinando. A paz, irmã Arlete de Paula. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã. Deus abençoe de uma forma gloriosa a vida de cada um de vocês. Amém? Evangelista Hilda, a paz. Então, eu separei hoje o texto de Atos 9, que fala acerca, né, do chamado de Deus na vida de Paulo. Saulo, ele está indo, na verdade, tentar prender todos os cristãos que ele, na verdade, encontrasse pela sua frente, e ele tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito terrível, de aprisionar, de levar cativo, de fazer com que o povo viesse a ser envergonhado, torturado. Só que Deus tinha algo ainda mais excelente. Deus tinha algo mais poderoso na vida de Saulo do que ele mesmo imaginava. É como diz o livro, né, do Senhor, no Velho Testamento, quando diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Ou seja, os planos do Senhor são muito mais excelentes do que qualquer projeto, qualquer plano que nós mesmos tenhamos agora em favor de nossas vidas. E eu vejo, já no capítulo 9 de Atos, no versículo 1, quando a palavra diz, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse algum destes no caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Paulo estava com o desejo no coração de prender, de fazer com que qualquer cristão, se fosse homem ou se fosse mulher, fossem levados presos para Jerusalém para serem envergonhados, para passarem por grande vergonha diante de todos em praça pública. E ele achava estar fazendo isso em nome do Senhor, está fazendo isso diante de todas aquelas multidões que estariam ali presentes em Jerusalém. Fazendo Paulo isso, ele achava que ele estava honrando ao Senhor. Ele estava fazendo um grande benefício para Cristo, né? Só que, na verdade, a palavra diz o seguinte, e indo ele no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, quando ele chega perto da cidade de Damasco, subitamente, de repente, sem ele muito esperar, sem ele compreender o que estava ocorrendo, diz que um resplendor de luz o cercou, um resplendor que veio do céu, uma luz forte o cerca, e ele, caindo em terra,
ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele escuta a voz ecoando do alto, ecoando dos céus, a mesma voz que Jesus ele ouviu quando ele estava cumprindo a justiça do batismo lá no Rio Jordão, e ele ouve dizendo assim: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. De repente agora essa mesma voz, esse mesmo Deus, está agora falando com Saulo, no caminho indo ele para Damasco, e clama dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está agora me perseguindo? E Saulo, ele responde assim, né? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Olha o que Deus está dizendo para ele. O próprio Senhor Jesus diz assim: olha, eu sou Cristo, eu sou aquele quem você está perseguindo, e duro será para você agora, ele diz, né, recalcitrar contra os arguilhões. Deus está dizendo para ele que não adianta, quanto mais ele relutar, quanto mais ele decidir não querer ouvir, mais pesado, mais duro será para ele. Então é melhor ele ceder agora, não fazer força contrária. Era melhor ele não resistir, mas se entregar. Eu acho interessante em todo o contexto, em tudo que nós já lemos, já até buscamos entendimento nesse contexto, uma coisa que eu me acho agora necessário, eu me acho na obrigação realmente de te explicar. Quando Jesus fala que duro é para ele, ou seja, mais pesado será se ele resistir, ele está dizendo que quando o Senhor nos chama, não devemos fazer objeções. Não podemos de maneira alguma nos limitar. Duro, pesado, difícil, complicado será para essa pessoa que relutar contra o seu chamado. Relutar contra aquilo que o Senhor a ele e a ela tem confiado. Quantas são as pessoas que estão sofrendo? Quantos são os casos de pessoas escolhidas por Deus, separadas pelo Senhor, que estão sofrendo, estão padecendo, estão vendo as suas vidas virar de cabeça para baixo? Adversidades terríveis tomando conta das áreas da vida desses escolhidos, dessas escolhidas de Deus, tudo porque a pessoa está lutando, está tentando resistir ao chamado de Deus, não querendo se entregar, não querendo vivenciar aquilo que Deus está lhe confiando. Jesus, ele vai advertir, ele vai dizer para ele que duro será ele lutar contra os arguilhões, as prisões que verdadeiramente agora espera. E ele diz mais, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Repara que, ainda que Saulo ele fosse um homem disposto a fazer crueldade com todos os cristãos que encontrasse no caminho, quando ele tem um encontro com o Senhor, a primeira coisa que ele diz para Jesus é perguntar: o que é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja de mim? O que eu posso fazer para que o Senhor seja honrado e glorificado? Repare que ele não dá desculpa. Saulo, ele se prontifica a trabalhar, ele se prontifica a fazer algo. Ele já começa a sua conversa, o seu diálogo com o Senhor, dizendo assim: o que é que o Senhor deseja de mim? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça em prol da tua obra? Você já perguntou para Deus? Você já fez esse tipo de questionamento ao Senhor? Você já perguntou para o nosso Deus qual é a missão, qual é o propósito de Deus na sua vida? Aonde Deus ele deseja te usar? Com qual autoridade Deus ele quer que você comece a desempenhar o seu chamado no ministério, na obra dele? Porque Saulo diz assim: Senhor, o que é que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor quer que eu agora realize em favor da tua obra? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te farei
agora saber tudo o que te convém fazer. Ou seja, primeiro ele tinha que se levantar. Eu costumo dizer, e eu sou enfático em declarar isso, quando o Senhor manda ele levantar, quando o Senhor manda o profeta Jeremias levantar, quando o Senhor fala para Elias se levantar, quando o Senhor fala para Abraão se levantar, quando o Senhor fala para Jacó se levantar, quando o Senhor fala para Josué se levantar, e tantos outros, o Senhor está dizendo, se posiciona, toma verdadeiramente a posição de servo, de líder, de cabeça, sai da posição de cauda. Primeiramente o Senhor manda que Saulo se levante, se posicione, assuma a posição a qual o Senhor deseja que ele esteja. Ninguém vai ser usado por Deus numa posição diferente a qual o Senhor tem determinado. Primeiramente, nós devemos nos posicionar, estar diante do Senhor como homens e mulheres que realmente entendam qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado diante de Deus. Então não adianta a pessoa ela falar assim, eu já estou disponível, eu já estou na casa de Deus, se você não se encontrar verdadeiramente na posição a qual o Senhor deseja, a qual o Senhor queira que verdadeiramente você esteja. Muitas pessoas estão errando, são errôneas nas decisões que tomam por não se posicionarem diante de Deus da maneira que Ele de fato deseja. E olha o que Ele vai dizer. E os homens que iam com Ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. É de fato uma verdade que quando nós nos posicionamos diante de Deus, isso assombra as pessoas que estão à nossa volta. Porque o chamado de Deus, a direção de Deus para cada um de nós, muitas vezes ela é feita de uma maneira que só nós ouvimos, só nós entendemos. As pessoas não compreendem, as pessoas não sabem por que você muda, por que a sua cabeça passa a ser diferente, as suas atitudes são agora contrárias ao que você praticava antes. Por quê? Porque o chamado de Deus nos muda, nos transforma. Aqueles homens ouviram a voz, mas não viam ninguém, não compreendiam o que estava acontecendo. E Saulo, ele se levantou-se da terra, ou seja, ele se ergueu naquele momento. Ele se posiciona, ele levanta. E aí eu faço uma alusão ao texto de Apocalipse, que nos manda lembrar de onde caímos. Quando Saulo ele levanta sabendo que o que fez ele cair foi ele andar contrário à vontade de Deus. O que fez ele, naquele momento, ter um encontro com a terra, ou seja, com o momento de se humilhar, foi justamente não estar no centro da vontade do Senhor. O que nos leva à queda, o que nos leva a cair, o que faz um servo, uma serva do Senhor cair na verdade. É fácil quando nós lemos esse texto. É quando nós nos posicionamos contrário à vontade do Senhor. Podemos até ir para a direção certa. Podemos até ir agora para o caminho ao qual o Senhor deseja que nós estejamos indo. Mas com qual objetivo? Com qual finalidade? Saulo está indo para o caminho certo, para a cidade correta, porém com o coração, com uma intenção contrária à vontade de Deus. Isso faz com que ele caia. Isso faz com que ele precipite-se agora ao chão. E o Senhor o manda levantar. E ele, se levantando-se da terra, abriu os olhos. Não via ninguém e, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Quando ele abre os olhos, ele não vê nada. Ele está praticamente cego. Ele não consegue enxergar um palmo à frente dos seus olhos. Ele não consegue entender o que está ocorrendo. Então ele passa a ser guiado. Aqui eu acho fascinante esta palavra. Quando nós passamos a seguir a direção de Deus, nós temos que entender que agora não é mais por vista, mas tem que ser por fé. Paulo passa a ser conduzido pela fé na palavra que ele havia recebido. Direcionado pela voz que ele acabara de ouvir, ele aceita ser conduzido, ele entra dentro da cidade. É como nós
é uma representação da obra do Espírito Santo. Quando nós nos levantamos, quando nós passamos a ser conduzidos após o encontro com o Senhor Jesus, quem vai nos guiar? Quem vai nos conduzir? O Espírito Santo. Justamente para o lugar onde Deus deseja que venhamos estar. Que o Senhor quer que nós venhamos agora ser participantes. Então Saulo entra para dentro da cidade de Damasco, conduzido pela mão. Ou seja, uma aproximação, uma obra íntima, algo profundo estava acontecendo. E esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então Saulo entra para dentro da cidade de Damasco, permanece ali 3 dias sem ver, não bebe, não come, porque ele está em um propósito, ele está orando, ele está buscando no Senhor. Todas as vezes que nós somos comissionados, chamados a fazer algo grande, algo extraordinário na parte da obra do Senhor, quando Deus nos convoca a viver coisas especiais na sua obra, Paulo nos ensina aqui que nós devemos nos colocar a buscar a direção de Deus, a buscar verdadeiramente aquilo que Deus deseja que venhamos estar desempenhando. Eu não posso meramente ir, me dispor e não me preparar. Saulo está jejuando, ele está se colocando a buscar de Deus, ele está orando ao Senhor, e olha o que acontece. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha, eu acho tão lindo esse contexto, quando Deus chama alguém e a pessoa fala assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. É tão bom quando o Senhor ele escuta de um servo, de uma serva, que ele está pronto, ele está preparado. Uma pessoa que não dê desculpa, que não fale para Deus que ainda não está pronto, que não tem cabimento algum de viver agora o novo do Senhor. É muito triste quando nós vemos servos e servas de Deus, na verdade, dando desculpas para o Senhor para não ser usado. E aqui a gente vê Ananias, ele falando para o Senhor assim, pode falar, Senhor, eu estou aqui pronto para te servir, eis-me aqui. Você está pronto? Você está pronta? Quantos de nós estamos já preparados para sermos usados pelo Senhor? Para vivermos agora a plenitude de todo o chamado que Deus tem para as nossas vidas? Quantos de nós verdadeiramente já estamos dispostos a viver o diferencial de Deus? Quantos? Porque isso faz total diferença. É isso que vai nos fazer ser usado por Deus. Sermos agora instrumentos por intermédio do poder do Espírito Santo nas mãos de Deus. E olha o que vai dizer ainda. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, novamente, levanta-te, posicione-se, porque eu quero que você vá à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, eis que ele está falando comigo, está conversando comigo. Aqui eu acho extraordinário como que Deus ele move, como que Deus ele trabalha no âmbito espiritual. No mesmo exato momento em que Saulo está falando com Deus, Deus já está movendo na vida de Ananias o socorro para Saulo. Quando nós passamos a buscar a Deus, quando nós nos colocamos a buscar o favor de Deus, quando nós passamos a orar ao Senhor, pedindo que Deus esteja trabalhando em nosso favor, no exato momento em que falamos com Deus, Deus já está trabalhando em nosso favor. Ele já está operando de uma forma gloriosa. Então, por que às vezes a gente não consegue entender ou vivenciar a resposta? Por que às vezes demora? Por que às vezes, mesmo Deus respondendo na mesma hora que nós oramos, algo parece estar dando errado? Olha o que vai acontecer. Preste bem atenção. E numa visão ele disse, ele viu que estava um homem chamado Ananias,
e punha sobre ele, olha bem, que entrava na casa de Judas um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus deu até para Saulo já como iria acontecer. Um homem entraria na casa de Judas, oraria por ele e manifestaria o poder de cura, abrindo-lhe a visão, fazendo com que ele tivesse uma maneira diferente agora de contemplar todas as coisas em prol daquilo que Deus estava confiando sobre a sua vida. Aí diz assim, e respondeu Ananias. Ananias vai falar com Deus agora. Ananias tem um certo receio, ele tem uma certa dúvida, ele está meio que duvidoso enquanto ele está vendo, né, que está acontecendo, algo está meio esquisito, e assim ele ouviu Saulo. É isso mesmo, Senhor? O Senhor falou Saulo? É Saulo? E ele disse, aí respondeu Ananias ao Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Ou seja, a palavra Saulo fez ele lembrar de todos os grandes comentários que estavam circulando por aquelas localidades. Que este homem chamado Saulo tinha autoridade e tinha cartas dadas pelos principais da sinagoga para poder capturar todo cristão que ele visse no caminho para Damasco e levar prisioneiro para Jerusalém. E ele disse, ó, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos quanto invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele tem uma missão gloriosa. Pode ir. Vai. Não deixa de ir, não. Saulo, ele é importante para mim. Ele tem uma missão muito maior do que você imagina. E olha que você seria, vamos dizer assim, né, Ananias? Você vai ser uma chave fundamental para este processo acontecer. Quando você entender que Deus ele quer te usar, ainda que em situações que aos teus olhos pareça ser contrário a tudo aquilo que você acha está correto, quando você passa da credibilidade à direção de Deus, Deus te usa de uma forma sobrenatural. Ele disse assim, vai lá porque ele é um vaso importante para mim e eu quero que você ore por ele. Pronto. Acabou. Não importa qual seja a sua opinião, a minha opinião, qual seja a opinião opiniões, né, que nós temos acerca de certas circunstâncias, de certa pessoa, o importante é o que Deus pensa acerca dele, o que Deus pensa acerca dela. É isso que vai valer realmente a pena, é isso que vai ter sentido. Porque se nós começarmos a analisar para quem vamos pregar, para quem vamos orar, a gente vai fazer acepções de pessoas. E Deus escolhe as coisas loucas, as coisas que não são para confundir as que são, as coisasvis e desprezíveis deste mundo para aniquilar aquelas coisas gloriosas, aquelas coisas maravilhosas deste mundo. E é isso que Deus vai fazer quando ele chama Saulo. E Saulo, ele vê Ananias entrando, conforme Deus lhe disse. E ele ora por Saulo. Saulo tem as escamas dos seus olhos caindo agora, e ele começa a enxergar. Ele enxerga agora diferente, ele enxerga agora de uma forma gloriosa. Você tem essa autonomia. Nós possuímos essa autoridade de orarmos pelas pessoas e abrir a visão daqueles que o Senhor deseja usar. Que possamos ser os Ananias dessa geração. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, capazes de orar, de impor as mãos sobre aqueles que ainda não conhecem a Deus de fato, para que passe a enxergar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com as suas vidas. Amém? Você crê nessa palavra? Você toma posse dela? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos faça ser como Ananias, homens e mulheres cheios do teu poder, para viver as plenitudes de todo o seu chamado, de toda a sua direção em favor das nossas vidas. Amém, Alexandre Veras? Feche os seus olhos, curve a tua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença perante o Senhor para ver tudo aquilo que o Senhor tem preparado e tem determinado em favor de cada um dos teus filhos. Eu sei, ó Deus, que não é fácil. O chamado, às vezes ele é árduo, às vezes ele faz
com que a nossa vida seja uma vida completamente de perseguição, uma vida cheia de afronta, decepções, quedas e levantes. Mas o Senhor em todos os momentos há de ser conosco. Então, meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, fala conosco de uma forma muito especial, fala os nossos corações, trabalhe em nossas emoções, faça que cada um de nós, diante do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, venhamos desfrutar na totalidade. Que nós possamos ser como Ananias, que venhamos orar, que venhamos determinar a bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre as filhas do Senhor, para que abra os olhos daqueles que não conseguem enxergar, daqueles que estão com a visão obscura, com a visão ofuscada, para que passem a enxergar não por vista, mas por intermédio da fé, que enxergue além dos obstáculos, além das dificuldades, que essas pessoas que conosco oram neste momento tenham agora o teu propósito se cumprindo verdadeiramente em suas vidas, que nada venha limitar, que nada seja capaz de paralisar aquilo que o Senhor tem e de fato deseja operar na vida de cada um dos teus servos. Meu Deus, fala no particular, fala no íntimo, no profundo, ministra ao coração desse teu filho, dessa tua filha, mostra qual é a missão que cada um tem, qual é o propósito do Senhor na vida de cada uma dessas pessoas. Nos ensina a ir, meu Pai, e a fazer a tua vontade acima do nosso querer, cumprir o teu propósito acima do nosso, fazer com que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, para que a tua vontade prevaleça, para que sejamos meramente instrumentos e nunca venhamos olhar para trás, mas que os nossos olhos estejam fitos agora, na verdade, para o alvo que é Cristo, o alvo que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Santo Deus, agradecemos ao Senhor por esse dia maravilhoso de quarta-feira, por mais essas 24 horas que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio de poder aprender acerca da tua palavra. E já lhe apresentamos mais esta quinta, a qual sabemos que será como um divisor de águas, ou seja, um tempo novo, um tempo preparado, algo determinado do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor venha trazer a resposta, que o Senhor venha estabelecer a cura, que o Senhor venha mudar a circunstância e as situações contrárias sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre todo este lar e sobre esta família. Fazendo o Senhor a tua obra, quem seria capaz de impedir? Agindo o Senhor, meu Pai, quem impediria? Se o Senhor é por nós, quem há de ser contra nós? Por isso, sê o nosso escudo, sê a nossa fortaleza, sê aquele que está à nossa frente como a nossa retaguarda. Dá ordem aos teus anjos para acampar em nossa volta, não nos deixar tropeçar em pedras, mas nos manter firmes, alicerçados, dispostos a caminhar por caminhos longos diante do Senhor, para vivenciar todas as suas promessas, para tomar posse de todas as bem-aventuranças que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Podem ter certeza que Deus é poderoso, Deus é majestoso, Ele é aquele que vai nos honrar a todo tempo e a todo momento. Amém, meu amado? Amém, minha querida? Muito bem, estamos chegando a mais um final deste momento de palavras de paz, onde nós trazemos a reflexão, onde oramos ao Senhor, agradecendo por um dia que nós vivemos e apresentamos o dia que Ele está nos preparando. Que a sua noite seja uma noite de sono, de refrigério, de renovo diante do Senhor. Que o Espírito Santo, Ele venha te consolar, Ele venha te encher e te inundar de esperança. E que a tua fé, a cada dia, ela aumente, ao ponto de chamar à existência o que ainda não tem existido. Que Deus abençoe você, que Deus te prospere, que Deus conduza os teus passos e que Jesus seja o centro de todo o teu propósito e do teu querer. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja. Amém.
e graças a Deus. Forte abraço, até logo mais, quando nós voltamos às 23h30 com Palavras de Paz.